Voltamos, então, para o estudo da segunda parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vimos aqui o primeiro parágrafo do preâmbulo. Quanto ao posicionamento das bancas, Pará e Paraná não nos permitem dizer, né, qual o posicionamento adotado por questões anteriores. Então, vocês terão que ficar atentos à forma como isso é cobrado. Por quê? Vai depender de como a banca pergunta. Se é uma prova CESP-SEBRASP, eles costumam dizer que, apesar de não ser tratado, vincula pelo conteúdo, tá? Darlene, feche o seu microfone, por gentileza. Porque senão vai ficar dando essa interferência aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Bora se inscrever lá. Tá falando que não é pra brincar, que você pegou as peças pra brincar. Não, pelo amor de Deus aí. Mateus, eu tô em aula aqui, meu filho. Gente, tem 5 pessoas com áudio ligado. Eu tô tentando aqui, mas... Vou tentar colocar. Quem não tá no mudo aqui. Deu? Pronto. Então, pessoal, da prova de Pará e Paraná, nós não temos uma resposta prévia, tá? Tem que ficar atento à forma como a banca vai trazer a questão. Se for CESP-SEBRASP, a tendência é... Já tivemos várias questões anteriores, CESP entende que, apesar de não ser tratado, vincula pelo conteúdo, e também já disse que vincula porque retira sua força de princípios, de costumes internacionais. Não tem uma resposta definitiva. Tem as duas correntes e a gente tem que trabalhar com as duas, fazendo interpretação da questão que aparecer. Claro, como eu disse, se for uma questão controversa, né, que nos coloque aí para escolher uma das correntes sem uma referência anterior, a questão tem que ser anulada. Então, não é um motivo para vocês se preocuparem agora, só saberem das duas correntes e saberem que o ideal, como caiu no MP de São Paulo, né, o ideal aqui que a banca faça, seja técnica, não é tratado, mas vincula pela força do conteúdo, é materialmente vinculante, apesar de não ser formalmente vinculante, tá? Então, se a banca quiser elaborar uma boa questão, deveria ser nesses termos. Então, vamos lá, vou retomar aqui o compartilhamento da nossa tela para continuarmos o estudo do preâmbulo. Vimos aí o primeiro parágrafo, voltando aqui, então, no segundo parágrafo, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade. Então, aqui está o trecho que eu disse para vocês, que as bancas exploram, né, essa parte do texto. O que motivou a criação da Declaração Universal? Desprezo e desrespeito pelos direitos humanos, resultantes de atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. Que é isso? Uma menção clara, em especial ao nazismo. Se a banca disser que a declaração é uma reação ao nazismo, está correto. E essas liberdades que eles mencionam aqui têm origem no direito norte-americano. Antes da Declaração Universal, nós tivemos uma carta muito famosa, a Carta do Atlântico, em 1941, em que o Roosevelt e o Winston Churchill já mencionavam essas liberdades necessárias aí, ligadas à proteção dos direitos humanos, né? Liberdades básicas que são tão importantes para ingleses e norte-americanos. Então, isso tem a sua origem na Carta do Atlântico, que é um texto anterior, um acordo entre cavalheiros, né? Entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico, a Carta do Atlântico. Então, isso cai em provas, tá? Grifem.
considerando ser essencial que os direitos do homem sejam protegidos pelo império da lei, no lugar de império da lei, tem algumas traduções que trazem Estado de Direito. Quem quiser puxar uma setinha e escrever Estado de Direito é sinônimo. O que eles estão nos dizendo aqui? Que se vivemos em uma democracia, o que governa, né, são as leis, ou pelo menos deveria ser. Essas liberdades, esses direitos, a dignidade, tudo isso só é protegido quando nós vivemos sob o império da lei. Então, lembrando que já tivemos um Estado absolutista em que era a vontade do rei, o soberano, que era respeitada. Ele não se submetia às leis. Então, qual foi a grande mudança? O que é típico de um Estado de direito? O império da lei. Todos, inclusive os governantes, se submetem às leis, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Então, olha que interessante, se não somos regidos por lei, nós teríamos um direito de nos rebelarmos contra esse governo, porque ele é autoritário, né? Então, infelizmente, nós estamos vivenciando um período que nos relembra muito esse pós-Segunda Guerra, né? É muito triste observarmos o que a Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. Então, não existe proteção de direitos humanos fora de um regime democrático. Precisamos do império da lei. Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, a guerra não é mais uma forma lícita de resolução de controvérsias. Os países têm que manter uma convivência pacífica. Não se admite mais a guerra como uma forma de solucionar conflitos. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta, que carta é essa? A Carta das Nações Unidas, é a Carta de São Francisco, a carta que criou a ONU. Sua fé nos direitos do homem e da mulher, olha aí a influência da Eleanor Roosevelt, né? Sempre a necessidade de manter, de reforçar essa igualdade entre homens e mulheres, inclusive no texto, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais do homem e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, então, considerando tudo isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, então está aqui o órgão que proclama a declaração, proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Vou até colocar isso aqui de vermelho, ó. Grifem aí, por favor. Isso aqui é importante. A ideia do texto é ser universal. Não são só para os povos ocidentais, como criticaram depois, e as bancas repetem essa crítica, né? A Declaração Universal foi criada para os países ocidentais. Falso. O objetivo era ser um texto universal. Todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, olha só, a obrigação não é só do Estado, é de todos nós. Tendo sempre em mente essa declaração, se esforce através do ensino e da educação. Pergunta de prova: como é que a declaração chegaria a todas as pessoas? Através do ensino e da educação. Por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas, vejam que interessante, medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Primeiro, medidas progressivas, porque eles sabiam que não existiria nenhum tipo de milagre, né? Que os países precisariam de tempo para conseguir garantir tudo que estava aqui no texto, especialmente países menos desenvolvidos. Então, as medidas são progressivas e eles contariam com
o apoio, um suporte também internacional. Então, eles teriam tempo para se programarem, criarem políticas públicas, principalmente quanto aos direitos de segunda geração, que são aqueles que dependem da atuação estatal, né? Então, é legal observar isso para percebermos que a ONU não tinha uma visão utópica, né? Não esperava que de uma hora para outra todos os países fossem proteger de direitos humanos. E vejam que contrassenso. Na época em que escreveram a declaração, nós ainda tínhamos a ideia de colônia e metrópole, ainda tínhamos territórios que pertenciam a outros países que não eram independentes. Por isso, esse final, tanto quanto entre os povos, né, dos territórios sob sua jurisdição. Então, se um país aceita a declaração, a sua colônia, o território sob sua jurisdição, também teria que respeitar. A ONU, inclusive, tinha um órgão, que era o Conselho de Tutela, responsável por ajudar os países a se tornarem independentes. Em 94, ele encerra as suas atividades, porque eles entenderam que o objetivo já tinha sido alcançado, né? Mas, ainda em 1948, até na década de 70, 80, né, ainda tínhamos essa situação, por isso essa parte final aqui do texto, tá? Gente, eu coloquei uma classificação aqui para facilitar o estudo de vocês. Esses asteriscos, eles indicam incidência em prova. Então, varia de 1 a 3 estrelas. Gostaram disso? Preâmbulo, 3 estrelas, porque cai muito, tá? Então, atentos a todos esses detalhes do preâmbulo, especialmente a banca do Paraná, me parece ter um perfil que possa cobrar mais essa parte teórica, essa parte conceitual e o que está aqui no preâmbulo. E daí o artigo 1º, na sequência, que também cai muito, prevê que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Olha que interessante. Nós temos aqui nesse artigo a menção às 3 gerações ou dimensões de direitos humanos. Os homens são livres e iguais, então liberdade e igualdade, primeira e segunda geração. E lá no final, o espírito de fraternidade. Como eu disse para vocês, é a observação que vocês vão preencher aqui no artigo 1º, o valor da terceira geração, que é fraternidade, ou uma palavra mais moderna, solidariedade, é mencionado pela Declaração Universal, mas não é desenvolvido no texto, tá? Então, se a banca pergunta, a DUDH faz menção à terceira geração? Sim. A DUDH desenvolve os direitos de terceira geração? Não. Olha que pegadinha ótima, né? Para a banca fazer, e vocês não vão cair nessa. Então, já sabem que isso está aqui no artigo 1º. Liberdade e igualdade, primeira e segunda, são os direitos desenvolvidos no texto. O grande fundamento, que é a dignidade da pessoa humana, que também já vimos lá no preâmbulo. Então, esse artigo, ele menciona direitos importantes, reforça o fundamento da dignidade, e algumas bancas já trouxeram, né, e é uma forma interessante de cobrar a DUDH, podem te perguntar se existe correspondência literal na Constituição de 88, se temos a proteção desses mesmos valores na nossa Constituição, e a resposta é sim. Porque liberdade e igualdade aparecem no nosso artigo 5º, são direitos fundamentais. Então, vocês vão anotar aí, artigo 5º caput, especialmente. A dignidade, ela está no artigo 1º, como fundamento da República. Quem não conseguir anotar tudo agora, pode depois rever a aula, vocês terão aí 48 horas para rever o vídeo, fazer anotações, tá bom? Se preocupem mais em acompanhar a explicação agora. Então, artigo 5º caput, artigo 1º, inciso 3º, traz a dignidade, que é um fundamento. A solidariedade ou fraternidade aparece no nosso artigo 3º, dentre os objetivos da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, não usamos a palavra fraternidade, mas usamos a ideia de solidariedade, que dá na mesma, né? Então, dá para dizer que sim, que existe uma correspondência literal, a mesma preocupação no nosso texto constitucional. Artigo 2º, todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O que é isso aqui, gente? Não se admite qualquer tipo de discriminação. É a proibição de discriminação por qualquer motivo. Percebam que o texto ele é bem detalhado, nós não temos com tantos detalhes na Constituição, mas em vários momentos a Constituição também proíbe a discriminação. Né? Então, para fecharmos aqui o artigo 2º, no item 2, não será feita também nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, de novo, a menção a países que não eram independentes, tá? Isso aqui hoje perde um pouco sentido, mas se lembrem que naquela época isso existia. E, então, aqui o grande tema do artigo 2º é a proibição de discriminação. 2 estrelas para esse artigo. Não é tão cobrado quanto o primeiro, mas também é importante. Tem correspondência literal na Constituição? Sim. Nós proibimos a discriminação no artigo 3º, que proíbe qualquer tipo de discriminação e menciona, né, alguns desses fatores. Não é tão detalhado o texto, mas também temos. O artigo 5º menciona o direito à igualdade. Lá no inciso 41, nós temos uma cláusula geral que proíbe qualquer tipo de discriminação, no artigo 5º. Então, dá para mencionar o caput, o inciso 1º, o inciso 41. Então, temos, sim, a correspondência literal na Constituição. Artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Se parece com o caput do nosso artigo 5º, né? Só que no caput do artigo 5º também vai aparecer igualdade e propriedade, que são mencionados expressamente. Então, tem correspondência literal na Constituição? Sim. Caput do artigo 5º, lembrando que a nossa Constituição é um pouquinho mais ampla que o texto da declaração. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque muitas bancas vão simplesmente copiar o caput do artigo 5º, colocar na questão para vocês e dizer que se refere ao texto da DUDH. Fica errado. Então, são detalhes, né? Ah, mas os direitos são parecidos. Parecidos, mas o texto não é idêntico, tá? Então, aqui só aparecem 3 direitos, no caput do artigo 5º aparecem 5 direitos. Como que a gente memoriza os direitos que estão no caput do artigo 5º? Quem se lembra? VIPs com liberdade. Vida, igualdade, propriedade, segurança e liberdade. Né? VIPs com liberdade, mnemônico. E na declaração só aparecem 3 desses direitos, 2 estrelas aí para o artigo 3º, que esse é bem tranquilo, né, gente? Bem fácil, então ele não costuma ser muito cobrado. Agora, quando o artigo tem 3 estrelas e ainda esse destaque, ele está dentre os mais cobrados. Então, destaque absoluto para o artigo 4º da Declaração Universal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Então, observações importantes. Primeiro, alguns autores consideram que, apesar de, regra geral, não termos direitos absolutos, e aqui, gente, muita atenção. Se estivermos estudando direito constitucional, direitos fundamentais no Brasil, você pode afirmar com toda certeza, não existem direitos fundamentais absolutos no Brasil. Mas se a banca te perguntar, existem direitos humanos absolutos? Em regra, a gente vai dizer que não. Mas existe uma corrente que defende que existiriam, sim, direitos humanos absolutos e que seriam justamente esses aqui do artigo 4º. São os grandes exemplos, tá? Proibição de escravidão ou servidão, além da proibição de tortura. Então, esse artigo nos chama atenção primeiro por isso. Se for para defender que existem direitos humanos absolutos, esses seriam os grandes exemplos, junto com a proibição de tortura. E segundo ponto importante, não temos correspondência literal na Constituição de 88. Não temos correspondência literal na Constituição de 88.
Ah, então a Constituição autoriza a escravidão ou servidão? Óbvio que não, mas ela não traz com essas palavras, não é? A correspondência não é literal. Nós temos liberdade, nós temos a proteção da nossa integridade física, mental, nós temos a proibição de trabalhos forçados, penas cruéis, degradantes, mas não nesses termos. Se vocês procurarem no artigo 5º que temos o direito de não sermos escravizados, vocês não vão encontrar nesses termos, tá? Então, questão de prova. Não existe correspondência literal, apesar de termos a mesma proteção por outros termos, e se a banca adotar a corrente que considera que direitos humanos são absolutos, alguns direitos seriam absolutos, o artigo 4º seria um exemplo de direito humano absoluto. Ah, professor, então posso falar que direito fundamental também é absoluto? Não. Direitos fundamentais no Brasil, não, nunca. O STF não aceita essa tese. Não aceita. Direitos humanos não são sinônimos de direitos fundamentais, né? Eu nem vou voltar nesse ponto, porque eu já estou partindo do pressuposto que vocês conhecem a diferenciação. Direitos fundamentais são previstos na Constituição e legislação interna. Direitos humanos previstos em normas, em documentos internacionais, né? Então, há que se fazer essa distinção. Então, destaque, circulem o artigo 4º, grande aposta em qualquer prova que vocês fizerem com essas particularidades. Artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. A gente pode até reproduzir isso aqui, tá? No artigo 5º, para dizer que a proibição da tortura, para alguns autores, também seria direito humano absoluto. Para esse, nós temos correspondência literal na Constituição de 88, né? A Constituição nos protege de tortura e tratamento cruel, desumano, degradante. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 3º, essa proibição, a proteção da nossa integridade física e psicológica, é isso que está sendo protegido no artigo 5º, e esse também merece aí 3 estrelas, aparece com bastante frequência nas questões. Artigo 6º, 2 estrelas. E aqui é um outro aspecto interessante, gente. Quando eu digo 2 estrelas, não significa que vocês não tenham que dar atenção, até porque alguns artigos estão muito batidos. As bancas tendem a cobrar aqueles artigos que são menos cobrados, né? Então, eu só coloquei para mencionar essa pesquisa que eu fiz de questões anteriores, mas todos os artigos são importantes, tem que saber todos, né? São só 30, ainda bem. E são 30 artigos que podem te render várias questões, especialmente aí numa prova como a do DEPEN, que normalmente caem 10 itens que giram em torno da Declaração Universal. Então, é um ótimo negócio, né? Se dedicar ao estudo de 30 artigos e acertar, às vezes, 10 itens numa prova CESP-CEBRAS é uma excelente estratégia. Artigo 6º. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. É o direito que os autores chamam de direito à personalidade jurídica. Direito à personalidade jurídica. E, para esse direito, nós não temos correspondência expressa na nossa Constituição, tá? Então, para o artigo 6º, não existe correspondência literal na Constituição de 88. Então nós não temos direito de sermos reconhecidos como pessoas? Temos, mas por outros termos. Como que a Constituição nos assegura isso, gente? Lá no artigo 1º, como fundamento aparece a dignidade humana, aparece a cidadania, né? Então, é uma forma de nos reconhecer como pessoas. E também no Código Civil, então não está na nossa Constituição, mas no Código Civil nós temos essa proteção e esse reconhecimento como pessoas. Só não está no nosso texto constitucional, né? E por isso a gente diz que não tem essa correspondência literal com o texto da Declaração Universal. Eu não fixei a minha imagem aqui, né? Mas vocês estão me ouvindo, né? Então, eu vou até o artigo 8º hoje, tá? E aí a gente encerra e voltamos amanhã para não ficar cansativo.
Então, artigo 6º, vocês vão anotar que não existe a correspondência literal. No artigo 7º, de novo, o tema da igualdade. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, percebam que o artigo 7º, ele se parece com o artigo 2º. É a ideia da proteção da igualdade e proibição de discriminação. Temos correspondência literal na Constituição. Podemos repetir aqui o artigo 3º, que traz os objetivos da República e proíbe qualquer tipo de discriminação. Também mencionamos o artigo 5º caput, o inciso 1º do artigo 5º, o inciso 41, que proíbe qualquer discriminação que atente contra os nossos direitos fundamentais. Então, existe sim uma correspondência literal na nossa Constituição. Artigo 8º. Esse aqui quase não é cobrado e é um artigo interessante. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, vejam que interessante, não basta uma previsão formal de direitos, nós temos que ter acesso a tribunais ou o próprio acesso ao judiciário, né, o acesso à justiça garantido, se os meus direitos forem violados. Senão, eu não tenho efetividade para esses direitos. Não adianta uma Constituição enorme, leis protetivas, se os direitos não são efetivos. Se nós não conseguimos evitar a sua violação, ou se eles forem violados, se não tivermos remédios efetivos nesse caso. Então, temos correspondência na Constituição? Temos. Anotem aí que esse artigo se refere à ideia de direitos e garantias. Direitos não são sinônimos, né? A palavra não é sinônima de garantia. Por quê? Os direitos são os bens em si mesmo, enquanto as garantias são os instrumentos que asseguram os nossos direitos. Então, se o direito é a liberdade de locomoção, vou falar da nossa garantia mais famosa, a garantia é habeas corpus. Se alguém tenta violar, né, ameaça a minha liberdade de locomoção, ou se ela é violada, nós temos um remédio efetivo, que é o habeas corpus. Então, na nossa Constituição, nós percebemos vários direitos e garantias ao longo do texto, né? Cumprimos bem esse requisito. Em tese, nós temos essas garantias constitucionais e as mais famosas são os remédios constitucionais. Até ajuda, porque o artigo 8º, ele faz menção a remédio efetivo. Lembrem-se dos remédios constitucionais. Mas as garantias são só os remédios? Claro que não. Nós temos os princípios processuais, como o devido processo legal, que é uma garantia importantíssima, né? A mais ampla em termos processuais. Nós temos a proibição da censura, se pensarmos em liberdade de expressão. Então, a proibição da censura é a garantia da liberdade de expressão, ou pelo menos deveria ser, né? Temos vivenciado situações inacreditáveis atualmente, mas o nosso texto constitucional nos assegura a proibição da censura como uma garantia à liberdade de expressão. Então, isso se repete ao longo do texto, temos correspondência literal. Vamos fechar 9º e artigo 10, e aí nós encerramos 1/3 do texto. Artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Esse artigo merece 2 estrelinhas e ele tem aqui uma particularidade. Tem correspondência na Constituição? Sim, mas a nossa Constituição é mais ampla, é mais detalhada. Por quê, gente? A nossa Constituição, ela menciona vários direitos assegurados a uma pessoa no momento da prisão. A declaração, não. Então, questão de prova. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma pessoa tem direito de aviso à família, de assistência do advogado. Falso. A Constituição só diz, a Declaração Universal, me perdoem, só diz que não se admite prisão arbitrária. Todas aquelas regras famosas que nós conhecemos não estão na declaração, estão no nosso texto constitucional. Vocês vão ver lá no artigo 5º
incisos 61 e seguintes, aparecem os direitos do preso. Então, anotem aí para vocês lerem e não confundirem com o texto da Declaração Universal, que é bem objetivo. Não se admite prisão arbitrária, né, ou que alguém seja detido ou exilado de forma arbitrária. E, para fecharmos por hoje, artigo 10. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência. Então, a ideia de publicidade e a própria ideia do devido processo legal, né, tem que ser justa e tem que ser pública, por parte de um tribunal independente e imparcial. Então, um tribunal que foi criado por lei, com uma competência previamente estabelecida, né, para cumprirmos várias garantias constitucionais. Então, a própria ideia do devido processo legal, o direito de sermos julgados por uma autoridade competente, a ideia de não admitirmos tribunais de exceção, tudo isso se encaixa a esse direito previsto, nesse direito previsto aqui no artigo número 10, e tem correspondência literal. Então, nós podemos mencionar lá no artigo 5º a ideia, no inciso 37, do juiz natural, que também pode ser chamado de juiz constitucional, ou juízo natural, juízo constitucional, junto com o artigo 5º, inciso 53, que menciona esse direito de sermos julgados pela autoridade competente, tá? Então, podem colocar esses dois incisos aí, que formam essa proteção que nós temos prevista aí no artigo 10, e a publicidade está no artigo 5º, inciso 60. Então, em regra, todos os atos judiciais, os processos judiciais, eles devem seguir uma regra de publicidade, a menos que exista algum motivo para o segredo de justiça, e essas são situações excepcionais, o que é típico, né, gente, de um Estado democrático de direito. Então, temos, sim, correspondência literal em vários incisos do nosso artigo 5º. Percebam que as correspondências estão quase todas no artigo 5º. Por quê? Do artigo 1º até o 21, a declaração trata dos direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade. E onde estão esses direitos na nossa Constituição? Basicamente no artigo 5º. A gente vai ver que no artigo 22 o tom muda. Aí já vai ter correspondência com o artigo 6º, artigo 7º, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Tá? E aí, pessoal? Tudo certo até aqui? A Constituição proíbe a condição análoga de escravo. Sim, seria uma das correspondências que nós temos, sim, Carlos, exatamente. Marco, quais artigos correspondentes a qual? Marco, qual a sua dúvida? Vocês podem colocar aí, por gentileza, as dúvidas de vocês, dessa parte inicial, para eu responder. Artigo 10, Marco, pode colocar o artigo 5º, inciso 37, inciso 53 e 60. 37, 53 e 60. Ah, que bom, Isael. Mais alguma dúvida? Estão conseguindo acompanhar aqui, fazer as anotações? Fernanda, a FUMARC, eu não estou me lembrando de provas da FUMARC com autor específico. As provas da FUMARC são mais literais, então, quando eles cobram a Declaração Universal, por exemplo, é texto literal, né? Então, é o que os alunos não gostam de ouvir, né? Decorem o texto, mas tem que estudar lei seca. A Polícia Civil de Minas, quando especificamente me referindo à Polícia Civil de Minas, eles já usaram por muito tempo Flávio Piovesan, depois em uma prova eles usaram Fábio Conder Comparato e abandonaram, por último eles usaram Flávio Piovesan junto com Valério Mazzuoli. Então, a minha apostila para a Polícia Civil de Minas é uma espécie de resumo dos autores, porque a banca vai em cima do que eles dizem. Aí tem que fazer esse estudo direcionado. Tá? Então, para a Polícia Civil de Minas, Flávia Piovesan e Valério Mazzuoli. E falar nisso, em breve eu vou lançar a apostila Polícia Civil de Minas, tá? Aguardem que eu estou colocando umas novidades no texto para vocês. Questões da PCDF ainda tem?
Como assim, Rodrigo? Questões da PCDF, CESP-SEBRASP, né? Se ainda tem a cobrança da declaração, se essa pergunta tem, dentro do tópico estrutura normativa, cai a Declaração Universal. Me esclareça, então, por gentileza. Ah, sim, as questões são questões da banca CESP. Quem adquire qualquer apostila ganha um acesso ao curso, tá, Rodrigo? Se você adquiriu, só entrar em contato. E se não, entre em contato comigo que eu vou te passar o canal demonstrativo. Eu tenho um curso de questões, são mais de 100 questões comentadas da banca CESP. Serve para o edital da PRF e Polícia Civil do DF, tá? Então, pessoal, já estamos aí quase esgotando o tempo de novo, né? Para mim, o tempo nem passa rapidinho. Espero que vocês tenham gostado e retomamos amanhã. Assim que eu salvar as aulas, eu vou compartilhar com vocês o link e deixar um tempinho para quem quiser assistir, rever as aulas, fazer as anotações, tá bom? Qualquer dúvida, vocês têm o nosso canal lá no Telegram também. Fiquem à vontade. Agradeço a companhia, a presença de vocês. Disponibilizarem uma parte do tempo de vocês para estudarmos juntos aqui, tá bom? Muito obrigada. Fernanda, Larissa, Carlos, Natasha, Eulália, Rodrigo. Eu que agradeço, pessoal. Então, uma ótima tarde para vocês. Nos encontramos aqui novamente amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Até lá.